uma graça, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Gostaria que você abrisse o teu coração e principalmente a tua mente para poder receber as coisas, que é aqui que começa, né? Para daí entrar no coração, que eu creio que tem algo precioso de Deus. Aí onde você está mesmo, estenda suas mãos. Você que está em casa pela internet, se você puder também estender suas mãos, vamos pedir para que o Senhor use esse vaso tão precioso. Pai amado, tua palavra ela é penetrante, ela é transformadora e ela é reveladora. Eu peço que o Senhor use agora o teu instrumento aqui, Pai, para trazer essa verdade, essa revelação para cada um de nós, que aqui estamos presentes, mas para todos aqueles que também estão conectados conosco em todos os lugares agora, Pai. Que ele seja um instrumento, Senhor, um canal, onde a bênção, Senhor, vem direto do alto e flui para a nossa mente e aí sim, Senhor, para o nosso coração, Pai. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade, tenha poder e autoridade para estar sobre o teu filho nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Estejam cada um, amém? Você está feliz de estar aqui nessa manhã? Graças a Deus que nos dá a vitória, amém? Estou muito feliz pelo convite, que a paz esteja entrando aí, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, Deus abençoe poderosamente você. Me sinto honrado de estar aqui com meu amigo pastor Robson, pastora Michele, pastora Sueli. Quanto tempo, né? Quantos anos. Ficamos aí 6 anos no Mato Grosso, mas estamos de volta, estamos morando em Florianópolis agora, bem pertinho de vocês, né? Acredito que a gente vai se ver mais agora, amém? Você está preparado nessa manhã? Amém. Quem tomou café da manhã aí? Deixa eu ver. Você está preparado nessa manhã? Amém. Eu estou muito empolgado, tenho muitas coisas. Eu estava conversando agora com o pastor Robson, assim, fiz um sinal para ele, falei, olha, eu ainda estou... Eu tenho um tablet lá e tudo, mas eu gosto demais de escrever. Eu gosto demais. Eu vivo escrevendo, lendo e escrevendo. Eu gosto demais de escrever. E aí eu fui escrever ontem, continuando a palavra. E aí eu falei assim... Eu vou pegar o tablet e vou colocar. Mas daí eu fui tanto na escrita, né? Às vezes Deus vem falando, eu tive algumas experiências. E eu estava escrevendo, eu falava assim, Deus, um pouquinho mais devagar que eu não estou acompanhando, é muito rápido o que o Senhor está falando, e continuava escrevendo, e eu me deleitando com o Senhor de poder ouvir a sua voz. Como é bom ouvir a Deus, amém? Então abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, eu vou procurar ser o máximo objetivo que eu conseguir, sem perder a essência do que eu quero falar, porque eu tenho bastante coisa para falar. Em 2018, nós passamos um ano muito difícil em Sinop, um ano muito difícil, de muitos desafios. A depressão, ela entrou na minha família de uma forma sorrateira e muito forte. Entrou na nossa família, no meu filho, atingiu a minha vida, atingiu a vida da minha esposa e quase atingiu o nosso pequeno com algumas coisas que foram acontecendo. Não vou entrar no mérito da questão. E no final do ano de 2018, a minha esposa teve uma síncope, um desmaio, né? E sei que ela foi parar na UTI e nós ficamos ali no dia 25 de dezembro de 2018, ou seja, no Natal, ela lá no hospital e uma situação bem desconfortável. E na volta para casa, quando nós estávamos em Cuiabá, na casa de um amigo meu, e eu falei assim que eu não aguentava mais aquela situação, era uma situação angustiante. Alguns meses atrás, a minha esposa teve uma palavra de Deus, e a palavra foi a seguinte: ainda dá tempo, como que fosse um chamado de Deus para algo diferente, de uma mudança radical de atitude que teríamos que ter. E naquele ano, eu me lembro que aí já tinha sido a virada de ano, meu filho chegou para mim, aliás, antes da virada de ano, meu filho chegou para mim e disse assim, pai, quero te desafiar a algo comigo. E aí ele me fez um desafio e eu topei o desafio e saí, fui orar e Deus falou assim comigo, esse ano vai ser totalmente diferente. E Deus começou a falar algumas coisas ao meu coração muito forte, que traria revelações muito impactantes, e é como se Deus colocasse uma lente nos meus olhos para enxergar o que eu não estava enxergando. Amém?
E a partir dessa lente eu comecei a ouvir coisas, enxergar coisas que eu jamais esperava ver e ouvir do Senhor, com experiências. Isso foi debaixo de muita oração, muito estudo, muitas madrugadas, incansáveis madrugadas na presença do Senhor, horas e horas buscando, orando e pedindo ao Senhor revelações. Eu estou convencido nessa manhã de que Deus realmente quer falar ao nosso coração uma verdade para a sua vida, uma verdade que liberta, amém? Você está preparado para isso nessa manhã? No capítulo 5 diz assim: e aconteceu, versículo 1, num determinado dia Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que afastasse um pouco para a praia, e assentando-se no barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para as águas mais profundas e lançai as vossas redes. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim, procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos outros no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou diante dos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, que sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Amém? Até aqui. Feche os teus olhos. Pai, aqui está a tua palavra, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco nessa manhã, de uma maneira que possamos ouvir e entender. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para enxergarmos aquilo que não enxergamos e entender aquilo que ainda não havíamos entendido. Fala conosco de uma maneira sobrenatural e venha impactar, Senhor, daqui para frente, Senhor, um novo andar de uma maneira significativa, Deus, em nome de Jesus, amém. Vou tomar um pouco de água. Aqui nós vemos algumas situações interessantes. Jesus, ele saiu para pregar, a multidão começa a apertar Jesus, e quando começa a apertar Jesus, ele olha e vê que Pedro está lá perto do barco. Ele vai ao barco onde está Pedro e ele entra no barco. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa manhã. Você acha que Jesus, ele simplesmente entrou no barco ou ele teve uma interação com Pedro? O que é que vocês imaginam? Ele simplesmente entrou no barco ou ele conversou com Jesus? Não tem resposta errada, irmãos. O que você imagina? Que Jesus interagiu, ele conversou com Pedro? Sim ou não? Ele foi entrando no barco. Eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino que ele deve ter chegado lá: ô Robson, dá licença, esse barco é seu? Esse barco é meu, eu posso entrar nele? A multidão está me apertando. Pedro já deve ter escutado falar de Jesus. Se você ler o capítulo 4, no versículo 38, diz que ele já havia ido na casa da sogra de Pedro e já havia curado. Aqui em Lucas vai dizer que ele curou antes. Se você pegar em Mateus, vai dizer que depois de alguns acontecimentos que ele cura a sogra de Pedro. Mas aqui em Lucas está relatando que foi antes. Cada um vai escrever de acordo com a cronologia que estava lá. Tanto Mateus, não está errado, tá, irmãos? É uma questão de escrita. Enfim, mas ele muito provavelmente interagiu, porque Jesus é educado. Jesus, ele não vai chegar, não é intruso. Não quero que você tenha uma ideia de Jesus, e aqui eu quero que você comece a abrir a sua mente e o seu coração para entender que Jesus não é intruso. Jesus é cavalheiro, Jesus é educado. Posso entrar aí no barco? A multidão está apertando. Pedro, obviamente, deve ter olhado: ô Jesus, pelo amor de Deus, entra aqui. Já sentou ali no barco, Jesus. E aí Jesus falou: rema um pouquinho, porque senão a multidão vai apertar. Então ele vai começar a pregar. E quando ele começa a pregar, deixa eu fazer outra pergunta para você. Por favor, me ajude a pregar, amém?
Quanto tempo você acha que Jesus pregou nessa mensagem aqui? Imagine aí, o pastor Robson costuma pregar quanto tempo? Um de cada vez, irmãos, vamos lá. Quanto tempo a pastora Celi costuma pregar? 40 minutos? 1 hora? Vamos supor não, Jesus tem muito mais conteúdo do que nós, né, irmãos? Vamos crer que ele pregou o quê? Umas 2 horas? Margem de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Mas Jesus deve ter pregado um bom tempo aqui, e Pedro está ali assistindo, daí Jesus fala assim para ele: Pedro, ele acaba de pregar e fala assim: Pedro, rema um pouquinho mais profundo. E é sempre um convite de Jesus para irmos mais profundo com ele, amém? Sempre é um convite para uma intimidade cada vez mais profunda com ele. E aqui ele convida Pedro para ir mais profundo, ele vai, e ele diz agora para Pedro: Pedro, lança tuas redes. E Pedro vai dizer assim: Senhor, tendo tentado pescar a noite inteira, nós não pegamos nada, mas diante da tua palavra, eu vou lançar as redes. Que palavra é essa? Diante de qual palavra? De uma ordem ou de uma palavra? De uma ordem ou de uma palavra? Você vai me ver fazendo muitas perguntas, porque a pergunta vai ativar a construção de pensamento e vai deixar você com profundidade na palavra, porque você vai ter que pensar, amém? Olha para o seu irmão e diga aí: você vai ter que pensar, vai ter que pensar. De manhã eu sei que não funciona muito bem às vezes, mas vai ter que pensar, aleluia. Então pensa comigo, foi diante de uma ordem ou de uma palavra? Eu sempre olhei para esse texto e enxergava o seguinte, que Jesus estava dizendo para Pedro o seguinte: lança a tua rede aí. Eu sempre achei que fosse uma palavra de ordem, mas eu estou aqui cá com os meus botões orando, e Deus falou comigo assim: ei, diante de qual palavra? Essa pergunta veio a mim. Quando Jesus estava pregando, Pedro, a fé vem como? Ouvir e ouvirá. Então, no momento que Pedro estava escutando a palavra de Jesus, a sua fé foi ativada, a sua fé se tornou viva, porque ele ouviu Jesus pregando quanto tempo mais ou menos? Umas 2 horas. Então ele soube tua palavra. Qual palavra? Essa que tu acabou de pregar, essa que eu acabei de ouvir, não apenas um comando, mas essa que eu acabei de ouvir. Eu fiquei inspirado, com certeza eu vou lançar as redes. Essa era a parte do glória a Deus. Aleluia. Então, diante dessa palavra, porque a palavra de Deus gera em nós fé, e a fé, quando você tem uma fé embasada na palavra, ela é viva, ela é ativa, ela causa impacto, ela muda as circunstâncias, ela traz o que não existe à existência. Faz sentido isso para você? Então, diante dessa palavra, ele lança as redes, e a Bíblia fala que muitos peixes, ele vem a partir daí. Aqui eu quero dar uma palavra interessante para você. Onde muitos desistiram, porque não tinham a fé, acabam abandonando o barco. Mas a fé nos faz arriscar aonde muitos desistiram. Uma fé viva, uma fé ativa, leva você a arriscar aonde muitos desistiram. Pedro é tomado de uma fé, ele lança as redes e muitos peixes vêm, que eles têm que chamar os outros. Ele tem que chamar os outros, porque diz a Bíblia, o que aconteceu ali? Quem lembra? Aqui é uma benção, meu caderno é uma benção. Teve que chamar, porque eram muitos peixes, as redes estavam rompendo. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando a sua fé está ativa e viva, ela traz provisão de Deus, ela traz a graça de Deus, ela traz uma provisão na escassez. Aquele Pedro, eles estavam passando por um tempo, você pode ver que a prosperidade, depois dessa pesca, veio uma prosperidade na vida de Pedro. Eram muitos peixes, com certeza
eles já deveriam estar imaginando assim: opa, vamos poder fazer um bom dinheiro para ficar um bom tempo aí com mais estabilidade financeira, porque era o comércio deles. Muitos peixes significariam uma prosperidade para Pedro naquele tempo e para aqueles que estavam com ele. Isso significava que seria um tempo de bonança ali. Mas veja, olha o que acontece. Quando ele chama os seus amigos e eles vêm, eles tiram os peixes do barco. Pedro desce do barco e vai fazer o seguinte: se prostrar diante de Jesus e dizer assim: olha, afasta-te de mim, que sou homem pecador. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A fé vem pelo ouvir e ouvir Eu tenho que cuidar, porque senão eu atropelo tudo, irmãos. Tão empolgado que eu fico quando eu vou falar essa palavra. E a fé, em Hebreus 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não, mas que se esperam. Eu sempre espiritualizei esse texto. Quando você escuta esse texto, o que é que ele quer dizer para você? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. O que vem à sua mente? O que você entendeu a primeira vez que você leu esse texto? O que vem à sua mente? A minha mente vê assim: não se vê porque é pela fé mesmo, por isso que a gente não vê. E tantas coisas que eu pensava desse texto, e Deus começou a falar comigo sobre o fundamento da fé. Que o fundamento da fé você não vê. Tem uma fundação aqui para ter esse prédio, sim ou não? Você vê ela? Mas quem colocou a fundação aqui? A igreja. Vocês pagaram e colocaram a fundação. A responsabilidade do fundamento da sua fé é sua. Ela não é automática, ela precisa ser intencional. O fundamento da sua fé tem que ser intencional. É o quanto você estuda, é o quanto você lê, é o quanto você pesquisa, é o quanto você se dedica, é o quanto de intimidade você tem com Deus. Aprofunda o seu fundamento da fé. O fundamento da fé de Pedro foi mudado com aquela pregação de Jesus. E essa fé é manifesta quando há uma necessidade, quando há uma circunstância. Essa fé é aquilo que você se alimentou, palavras que você leu há tempos atrás, coisas que Deus falou há tempo atrás com você, que se tornou fundamento na sua vida. E quando vem uma circunstância, quando vem algum desafio, a sua fé é ativada por algo que já está lá embaixo, mas que é responsabilidade sua. Então eu sou responsável. Você vê pessoas que passam por circunstâncias e não se abalam. Você vê pessoas que passam por circunstâncias menor ainda e se abalam. Por quê? Porque o seu fundamento não tem profundidade proporcional ao que ela está passando. Quem está entendendo, diga amém. Então ler a Bíblia é mais do que ler a Bíblia, é colocar um fundamento invisível, que agora você não está vendo para que serve, mas que lá na frente vai se tornar em peso, em glória de Deus na sua vida. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Então quando você lê a Bíblia, eu quero convidar você não apenas ler, mas estudar a Bíblia e escrever. Sabe, eu tenho defendido algo que eu aprendi, que a construção de pensamento não é filosofar. Ai, deixa eu filosofar a árvore, olha que bonita. A árvore é verde, por que ela é verde? Não é disso que eu estou falando. Quando eu digo construção de pensamento, as pessoas que caminham perto de mim, eu tenho ensinado que construção de pensamento é em Deus e nas suas verdades. Quando você tem uma revelação de Deus, a revelação não é o ponto final, mas é o princípio da construção de pensamento. Diga comigo, a revelação não é o ponto final, mas é o princípio. Diga bem forte, princípio. O princípio do quê? Da construção de pensamento em Deus e na sua verdade. Então quando eu tinha uma revelação, eu já escrevia aquela revelação e já corria pregar ela. Hoje eu não faço mais isso. Quando eu tenho uma revelação, eu vou para Deus, eu falo: Deus, eu quero saber mais sobre isso.
eu sei que aqui tem muito mais. E eu começo a escrever sobre o assunto, Deus começa a me trazer versículos sobre o assunto, e eu começo ali a colocar um firme fundamento que eu ainda não estou vendo. Por que não se vê? Porque é fundamento. Mas como eu sei que está lá? Porque quando vem a circunstância, ela se manifesta. Eu não me abalo mais. Coisas que me abalavam, hoje não me abalo mais por causa desse fundamento, dessas convicções. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos desse firme fundamento, essa fé ativa. Não é porque você não viu que não está lá, você é responsável pela sua fundação, o fundamento da sua fé, o quanto você se alimenta. E deixa eu acrescentar, não só da Bíblia, claro que a Bíblia é insubstituível, amém? É incomparável, amém? Mas leia livros. Leia livros. Você cresce com Deus e com pessoas. Leia livros. Mas não leia qualquer livro. Gosto muito dos livros que o pastor Robson lê, que a pastora Sueli, você tem líderes que podem te instruir. Não leia qualquer livro. Algo que possa gerar em você esses fundamentos, essas verdades possam estar firmadas em você. Quando essas verdades começaram a ficar firmadas, esses fundamentos ficarem firmados dessa maneira que eu estou dizendo para você, sabe, nós vivemos circunstâncias difíceis, mas não nos abalávamos mais porque estava lá, está lá. Uma identidade construída em Deus, inabalável, não porque você é bom, não porque você tem habilidades, mas porque você fundamentou a sua vida na fé, nas verdades da palavra. Faz sentido isso para você? Amém? E agora Pedro voltei aqui, Pedro agora se encontra com Jesus, desce do barco e fala assim: mestre, te afasta de mim que eu sou homem pecador. Quanto tempo você acha que foi essa conversa? Me afasta de mim que eu sou homem pecador. Em outras palavras, fica longe de mim que senão você vai queimar o filme, Jesus. Quanto tempo você acha que foi essa conversa? O Espírito Santo me fez essa pergunta. Falei, eu não sei quanto tempo será que ele conversou com Pedro. Eu sempre achei assim, não, vem aqui, rapaz. De hoje em diante você vai ser pescador de homens. Jesus é superficial ou profundo? Profundo em tudo? Na intimidade, amém? Então essa conversa para mim não foi assim. Vai aqui, agora você vai ser pescador de homens. Essa conversa foi profunda. Eu imagino que Pedro quando ele disse assim, olha, afasta de mim que eu sou pecador, ali teve uma conversa em que Pedro disse assim, Senhor, deixa eu te falar, eu sou pecador, eu sou um cara ruim, eu sou grosso, eu até tentei ser um talmidim, né? Até tentei buscar, mas não deu, eu parti para pesca, eu sou um cara, eu sou o Pedro. Aí depois você vai ver que a gente dá para falar do que o Diego está falando, porque a gente vê que Pedro falou e teve rompantes, né? Tem relatos aqui, você vai ver que Pedro era impulsivo. Muito provavelmente ele deve ter confessado esses pecados. Falou assim, afasta de mim que eu sou pecador. Olha, eu tenho muitas falhas. Deve ter confessado os seus pecados. Porque todo aquele que confessa, ele alcança misericórdia. Aí a partir disso, Jesus vai dizer para ele, fala, queridão, deixa eu te dizer. Até hoje, você foi pescador aí de peixes, mas a partir de hoje, eu quero que você venha e me segue. Pedro, que muitas vezes, alguns teólogos dizem, que essa expressão de Jesus é dita para os talmidins. Você sabe o que é um talmidim? Talmidim é aquelas crianças que andam com os sacerdotes, né, e eles são treinados no Pentateuco, lá de Moisés, eles são ensinados até os 7 anos de idade, se não me falha a memória, eu não sei em detalhes isso, não me lembro, até escrevi, mas eu não vou parar para procurar agora aqui, que senão vou me perder nos detalhes, aleluia, me dá uma dose de graça, amém? E ele é ensinado desde criancinha, irmãos, até os 7 anos de idade, eles já sabem o Pentateuco, e ali, os seus mestres vão, e o pó das sandálias do mestre recai sobre eles, tem todo um simbolismo aí eles vêm, segue-me, é que aquele lá vai ser alguém que vai ensinar também a palavra, vai ser um mestre, vai ser um doutor da lei. Jesus estava dando uma chance, olha, te rejeitaram lá atrás, mas só que hoje você tem uma nova oportunidade, vem e segue-me. Jesus está dando uma nova chance, hoje eu te farei pescador de homens, uma mudança, a fé de
Pedro foi ativado de uma forma que mudou não só a sua maneira de ver a vida, mas também mudaria para todo sempre a história da sua vida, uma transformação, porque também houve um arrependimento profundo. O arrependimento sempre traz uma transformação quando é genuíno. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Sem arrependimento não há transformação. O arrependimento promove uma transformação quando é genuíno. Mas precisa ser fundamentado, precisa ter um alicerce, um fundamento lá, uma verdade que liberta você, que se torna o seu fundamento para você não voltar naquele pecado. Quem está entendendo, diga amém. E a partir da vida de Pedro, então, ela é transformada. Sabe, Pedro agora vai ser pescador de homens, e não pensa que não houve uma luta na sua mente. Olha, era a oportunidade da vida deles, estavam ali. Ele estava com a provisão financeira toda. Esse abrir mão e seguir Jesus não foi tão simples. A provisão estava ali, os peixes estavam ali, significava que eles teriam uma boa quantia em dinheiro. O comércio deles eram muitos peixes, ele abre mão de tudo aquilo ali. Se você não está disposto a abrir mão, no caso aqui de Pedro, cada um sabe aonde tem que abrir mão. Eu penso que você está entendendo o que eu quero dizer, amém? Há um preço a ser pago e há um desprendimento que precisa ter para os propósitos se cumprir, irmãos. Pedro aqui abre mão de uma maneira significativa, de toda aquela provisão, larga tudo e vai seguir Jesus. Não pensa que foi assim, então tá, vamos largar tudo, deixa isso aí, vamos, aleluia. Não foi assim. Você precisa entender que teve processos dentro dessa conversa. Foi algo profundo que aconteceu, uma renúncia profunda. Senão parece que tudo é superficial, e nada é superficial onde tem Jesus, nada é superficial. Diga comigo, nada é superficial onde está Jesus. Quando eu cheguei em Florianópolis, fui fazer o discipulado com a minha equipe, eu falei assim, não faço nada com superficialidade, nada. Nada vai ter meio termo, é daqui até aqui, é com profundidade. No segundo discipulado ele já estava com o cabelo tudo arrepiado, porque não vai ter mais superficialidade, porque com Jesus não tem superficialidade, é profundo, tudo é profundo, a conversa foi profunda, a renúncia foi profunda, amém? E aqui eu entendo algumas verdades que eu quero compartilhar com você. Se a sua fé está ativada, leva você a arriscar onde outros desistiram, amém? Como está a sua fé? Uma dica, se você ainda se abala com o que os outros falam de você, se você ainda tem crise de identidade, se você as circunstâncias ainda falam muito mais alto na sua vida, significa que você precisa aprofundar os seus fundamentos. Em terceiro lugar, tenha sempre diante dos seus olhos um arrependimento fundamentado na verdade, não simplesmente, Senhor, eu te peço perdão, amém. Fundamentado na palavra, um alicerce profundo. A transformação vem por um alicerce profundo da palavra, não apenas, perdão do quê? Por quê? Por que eu não posso pecar? Por quê? Que entendimento que eu tenho que ter? Porque ele me afasta de Deus. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Tem um livro muito bom do Luciano Subirá sobre santidade. Eu aconselho, eu encorajo você a ler esse livro. Muito bom. O que a Bíblia está falando? E você vai fundamentando, você vai ouvindo o que a Bíblia diz, o que os homens de Deus falam, e você constrói o seu pensamento. Não é não é ser um repetidor de comportamento, não é ter uma mente condicionada, mas é parar para pensar. Pare para pensar e construa os seus pensamentos em Deus. Aí você vai ter transformação. Vou repetir. Não pegue só o pensamento do que se fala, mas construa o seu próprio pensamento em Deus. Não seja condicionado, seja incondicionado. Um dia eu vou falar só sobre condicionamento, se o pastor Robson deixar, aleluia. Porque a mente condicionada não te deixa enxergar, ela enxerga a vida pela lente do que os outros falam, do que os outros falaram, do que os outros pensaram, e não a respeito do que você pensou. Vou dar um exemplo para você. Você é o que você é porque você parou para pensar ou porque os outros falaram para você ser? Você é o que você é
porque a vida te levou até aí, ou você falou assim, não, eu sou o autor da minha própria história e é por aqui que eu vou em fé e em Deus. E aí? Eu tive um choque de realidade quando eu descobri aonde eu era condicionado. Sabe, Jesus, ele veio quebrar o condicionamento e a religiosidade da vida dos discípulos, porque ele levava os discípulos a pensar, e quando era questionado sobre algum assunto, ele devolvia a pergunta com outra pergunta, para quebrar o condicionamento. É interessante quando isso acontece, e eu percebo na vida de Jesus isso, e aqui eu quero trazer essa verdade sobre a sua vida. A construção de pensamento, ela fundamenta você em Deus, amém? Não vou precisar repetir toda vez, isso aqui não precisa, né? A construção de pensamento em Deus, ela vai libertar, a verdade vai libertar você, e você vai ter um fundamento na verdade. Quando vier as circunstâncias, elas não vão abalar você, ou pelo menos não vão ter o mesmo impacto que elas tinham antes. Eu me lembro que uma pessoa chegou para minha esposa e disse assim, ô Michele, o Fabiano está bem? Ela disse, tá bem, mas ele está bem mesmo? Parece que ele está meio estranho e tal. Aí ela disse assim, olha, eu acho que ele está bem. Aí ela veio perguntar para mim, amor, fulano perguntou se você estava bem. Eu falei, sim, por quê? Não, porque ela achou que você não estava bem. Eu falei, meu Deus, será que eu estou bem? Será que eu pequei? Aí eu já fiquei cabreiro, né? Quando você tem a mente condicionada é terrível, porque daí você não vive pelo que você vive, você vive pelo que os outros falam. Tudo que os outros falam muda você. Os ventos de doutrinas, que a Bíblia fala, né? É levado por vento de doutrina, é levado por vento de emoções. Dê o nome que você quiser para esse texto ali. Faz uma aplicação dele. E aí, quando eu tive essa construção de pensamento em Deus, que eu via as mentiras caindo e a verdade me libertando, a mesma pessoa perguntou para mim, você está bem? Eu falei, tô. Você está bem mesmo? Muito, nunca tive tão bem em toda a minha vida. Aí eu tinha que tomar cuidado para não transparecer até um orgulho, porque eu realmente estava bem, porque a verdade nos deixa bem. Não é quando eu acordo bem que eu estou bem, é a verdade que me deixa bem. É uma fé ativa Se coloca em pé, eu quero orar com você. Faz sentido isso para você? Fecha os teus olhos. Se Deus falou com você nessa palavra, se Deus falou com você nessa palavra, eu convido você, primeiro, fazer uma autoanálise. Como está a sua fé? Ela é uma fé viva, que quando a circunstância vem, tem um fundamento para reagir? Ou é uma fé passiva? Ou uma fé reativa? Fé reativa é aquela que se não tem o fundamento, e aí você tem que orar e buscar. Orar sempre é bom, irmãos, mas você precisa fundamentar a sua fé. Abre os teus olhos só um pouquinho, deixa eu contar um testemunho para você. Eu me lembro que nós estávamos em Matelândia há uns anos atrás, né, pastora Celia? Há uns aninhos aí. E eu me lembro que era um domingo de manhã. Não tinha culto de domingo de manhã lá em Matelândia, mas aquele domingo teve. A pastora Celia pegou o microfone e falou sobre intimidade com o Espírito Santo. E o testemunho dela foi o seguinte, isso faz mais de 20 anos, tá, irmãos? Quando você estiver lavando a louça, convide o Espírito Santo. Lembra desse culto de manhã? Convide o Espírito Santo para estar junto com você. Tudo é mais leve quando tem o Espírito Santo. E eu me lembro daquela manhã muito claro, porque ali foi um princípio, foi um fundamento de intimidade. Convidar o Espírito Santo para tudo que eu for fazer. Claro, Ele está conosco todos os dias, amém?
O que eu entendi naquela manhã foi o seguinte: a consciência de que Ele está em todo tempo. Fundamento. A consciência de que você nutriu e está lá. Nunca pare de ler a Bíblia. Nunca pare de ler livros. Nunca pare de escutar pessoas. Sempre quando eu tenho a oportunidade de conversar com tivemos um encontro de atrás com alguns amigos. Estava o pastor Robson, o pastor Juliano e mais alguns irmãos, alguns pastores. E eu sentei com o pastor Juliano e eu fiquei um tempão falando com ele. Porque a minha fé é nutrida por aquilo que os homens de Deus falam na minha vida. Eu não sei o quanto ele tem ideia do impacto daquela conversa, o pastor Robson, quando eu estava lá no Mato Grosso, e quase ninguém ligou para mim lá, mas ele ligou e disse assim: ó, Deus, posso falar isso? Deus me deu algumas pessoas, agora eu ia falar mesmo, já comecei, né, meu? E ele falou assim: Deus colocou algumas pessoas no meu coração para eu estar conversando e você é uma delas. Falei para minha esposa: que honra. Falei: meu Deus, vai nutrindo a minha fé. Nutrindo a minha fé. Salmo 1 diz que Davi dá um conselho bem interessante: bem-aventurado o homem que não anda. Agora em português, vamos lá. Que não anda, não se assenta na roda, antes tem o seu prazer, e nela a medita de dia e de noite. Meditar é a construção de pensamento. Davi pensava. E eu vou fazer uma aplicação desse texto: não se assenta na roda dos escarnecedores, mas pode se assentar na roda dos homens de Deus. Aí fecha com a construção de pensamento em Deus. Amém? Feche seus olhos então, deixa eu orar. Vai pedindo ao Senhor agora para Ele ativar a sua fé. Sabe, eu quero convidar você agora a levantar um clamor para Ele ativar a sua fé. Para Ele, você que sente que o fundamento ainda não está lá, você ainda se abala com as coisas. As suas emoções estão desgovernadas. Vai pedindo ao Senhor agora sede da palavra, uma sede de construir um fundamento, um firme fundamento em Deus, um firme fundamento, um desejo pela palavra, um desejo pela verdade. Não só apenas ler, mas uma revelação que te leva a uma profundidade, um desejo por Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, para que a glória dele se manifeste. Vai clamando ao Senhor nessa manhã, para que a sua fé seja ativada, para que quando se levantar as circunstâncias, por aquilo que você foi nutrido, a sua fé possa se manifestar. Aleluia. Aleluia. Vem neste lugar, Senhor. Aviva a nossa fé, Senhor. Aviva a nossa fé, Senhor, neste lugar. Aviva a fé da Tua igreja. Pai, nesta manhã eu clamo, Senhor, por aqueles que ouviram essa mensagem, creem nesta palavra, que a sua fé seja ativada, que o Senhor desperte, Senhor, o meditar da palavra, a construção de pensamento em Deus e nas suas verdades, em nome de Jesus. Traga revelação, traga profundidade, traga intimidade, Senhor. Eu abençoo a Tua igreja, AV Porto Belo, em nome de Jesus. Eu determino a vitória sobre o Teu povo. Eu creio, Senhor, que aqui tem um povo sedento, um povo que quer mais, que vai buscar mais, para que 2021 seja extraordinário, em nome de Jesus. Se você recebe nessa manhã, aplauda o Senhor bem forte. Se você recebe nessa manhã, aplauda o Senhor bem forte. Amém. Glória a Deus, querido. Que essa palavra seja vida sobre você, que você leve isso para a tua semana. Que lado fica a sua casa, se você souber, estenda as tuas mãos lá, para que a sua mente comece a pensar um pouquinho